exposição, Lucas capítulo 22, verso 35 a 38. Convido você a abrir a palavra de Deus. Quero agradecer de coração a todos que estão conosco. No final a gente vai agradecer mais uma vez, mas esteja à vontade para ouvir a palavra do Senhor. Receba aí o recado de Deus para a sua vida. Muito obrigado pela preciosa presença. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 35 ao 38. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então ele disse: agora porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que tens, e o que não tem, espada, venda a sua capa e compre-a. Pois eu digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. O objetivo dessa noite, irmãos, é recordar que a providência de Deus não depende de bons ou maus tempos. Devagarzinho, para que a gente possa começar a degustar o nosso alimento, enquanto a Janaína pega o papel para as crianças, que já sabem ler e escrever, já pode, viu, Arthur? Tenho sempre dito isso para o Arthur, para que ele possa escrever passagem que ele entende. Em passado ele pregou para mim. Então, Arthur da Janaína. Você já pode escrever, você sabe escrever. Bom, as demais crianças podem desenhar, no lúdico, entender aquilo que vocês estão entendendo do texto. A providência de Deus não depende de bons ou de maus tempos. A coisa vai mudar. Aquela história dos discípulos estarem de barquinho para lá, de barquinho para cá. A história dos discípulos estarem numa grande aventura, de ver o mestre curando leprosos, de ver uma grande multidão, porque uma grande multidão queria tirar alguma coisa de Jesus. Era uma cura, era um alimento, era um milagre. A multidão queria alguma coisa de Jesus. Aquele negócio de Jesus estar na sinagoga no sábado, meio-dia, ou 10 horas da manhã, ensinando a palavra, não vai ter mais. Eu quero dizer algo para todos nós, e eu quero dizer algo para você na introdução dessa mensagem. Existem dias bons e dias maus. Eu não sei qual o tempo que você está vivendo agora, mas eu quero dizer algo para todos nós. Não importa, não depende de bons ou de maus tempos para que a providência de Deus seja cumprida. O que fazer diante das surpresas da vida? Você está preparado para uma grande surpresa que Deus vai te conceder essa semana? Eu não sei que tipo de surpresa é essa, mas eu quero dizer que não depende se é boa ou se é ruim. Nós veremos a providência de Deus. Agora você já pode orar e pedir: Senhor, continue conosco. Mostre alguma coisa desse texto. Exprima-me. Eu quero, Senhor, ver algo diferente dentro desse contexto. Se caso estamos vivendo tempos ruins, a
providência de Deus está aí. Se caso tudo esteja bom na sua vida, tudo esteja rodando direitinho, uma engrenagem funcionando, a providência de Deus está aí. Fale com Deus. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Estou na tua presença. Fale conosco. Um pequeno texto. As coisas ficarão difíceis daqui para frente. Mas nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, nossa situação. Todos nós temos momentos bons, momentos ruins, momentos fáceis, momentos difíceis. E nós queremos colocar diante do Senhor que a tua providência não depende do Cronos. A tua providência não depende das circunstâncias que nós vivemos. Basta que o meu espírito esteja pronto para alimentar a tua palavra, gerar fé, confiança de que tu estás conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, olha o contexto anterior. No contexto anterior, nós trabalhamos a questão da negação que estaria acontecendo, e nós vamos ver a negação de Pedro. Aqui é mais um aviso que o Senhor Jesus dá a Pedro, e focamos no domingo passado como a negação a Cristo pode ser recuperada. Eu, como ser humano, eu posso negar Cristo? Olha, se fixarmos o nosso olhar para a vida de Pedro, veremos que a negação serviu para efetuar uma profunda transformação. Sim, Cefas precisou ouvir o Mestre, e lá na frente, Cefas, que tinha o seu nome trocado para Pedro, ele vai chorar grande e profundamente. Interessante, nessa semana, no discipulado, nós estávamos vendo um texto dos evangelhos, onde alguns colocam Simão Pedro. A ênfase desses evangelhos é bem diferenciada da ênfase de Lucas. Porque Lucas está tratando da humanidade. Porque Lucas trata de Jesus Cristo, o ser humano perfeito, 100% homem, 100% Deus. Mas ele enfoca nas nossas necessidades como seres humanos. Então, é plausível que alguém, mesmo sendo eleito, negue também Jesus. Como recuperar essa negação? É preciso ter em mente que a autossuficiência produz uma presunção espiritual que pode levá-lo a negar Jesus. Veja o modelo dessa noite de Pedro. O que passava na mente de Pedro, a sua autossuficiência de estar pronto para morrer com Cristo, ser preso com Cristo, redunda-se na negação. Segundo, sua consciência precisava ser limpa do pecado, porque a negação a Cristo deveria ser um processo de metanoia, de arrependimento, de recuperação lá na frente. Precisaria estar na sua consciência ouvindo o galo cantar. Aquele galo não parou de cantar depois daquela madrugada. Por muito tempo Pedro escutava o cantar do galo, e ele negando 1, 2, 3 vezes. A gente vai ver isso. E em terceiro lugar, qual o efeito da negação a Cristo? Os eleitos que negam a soberania de Cristo, o chamado, a justificação, a adoção, a santificação, estão negando em seu coração uma única pessoa, Cristo. A negação é Cristo.
se eu não estou vigiando no meu chamado, na minha justificação, na minha adoção, na minha santificação, eu estou negando Cristo. Como recuperar meu coração quando eu estou negando persistentemente e não submetendo a esses princípios? O que aconteceu com Pedro? O que acontece com o coração dos eleitos? Irmãos, pastor, mensagem do domingo passado. Agora a gente continua. Que quinta-feira difícil para Jesus, não acaba quinta-feira. Ele lida particularmente com Pedro e ele agora chama os seus discípulos e ele quer trazer uma mensagem do conselho trinitariano, da Trindade excelsa. Jesus quer dizer para eles assim, preste atenção: eu concedo ou recuso a misericórdia, porque tudo é para a glória excelsa e justiça do meu Pai. Vocês entenderam aqui? O que Jesus está falando agora com os seus discípulos é: olha, não depende de vocês. Não vai defender Pedro da sua espada, porque você vai tirar a orelha de mal. Vai ser violento. Você vai ter que colocar aquela orelha no lugar, devorar, vai cicatrizar. Não depende. Eu, dentro do conceito trinitário, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, concedo ou recuso a misericórdia. A misericórdia do Senhor é tremenda para que a sua glória seja projetada, para que o mundo entenda o meu sacrifício, a minha morte, o que vai acontecer nesses dias difíceis de trevas que virão. Vocês terão muito medo. Alguns de vocês vão demandar de volta para casa. Alguns de vocês deixarão de ser crentes. É isso que Jesus está querendo falar nesse contexto. Em nenhum momento ele está mandando usar a espada. Eles não entenderam nada. Ao ponto, irmãos, num contexto de você ver que Jesus se irrita. Irmãos, há um momento que a gente não tem que falar mais. A gente já falou tudo, a gente já orou, a gente já orientou, a gente já aconselhou, mas as pessoas, ou a pessoa não consegue ver aquilo que o Senhor está falando. Então, é um momento de basta. Eu, quando olho para esse texto, eu convido você a olhar a última palavra do 38, a circular e a pensar naquilo que Jesus está ali com os discípulos, com 11, porque não estava ali mais Judas. Jesus, ele olha para aqueles homens e diz: não entenderam nada, basta. Nós falamos o quê? Se eles não ouvirem, não depende, meu irmão querido, de tempos bons ou tempos ruins. Não depende. Para que a glória e a justiça de Deus seja projetada. Não depende. Basta. Você já tomou um basta de Cristo? O que acontece conosco quando a gente sente no coração que não, basta? Acalma a minha alma. Oh, alma, porque está batendo. Espera no Senhor. Irmãos queridos, a exposição desse contexto responde uma pergunta que nesses tempos eles deveriam responder, porque as coisas estariam ficando difíceis. Observem aí qual é a pergunta que Jesus
A conversa entre Jesus e os seus discípulos retorna agora nesse ponto, como toda a probabilidade, Judas já havia saído, Judas já não estava com eles, verso 39, conforme João 13:30, o próprio Jesus agora, ele inicia esse diálogo, e é também ele quem nos leva ao seu final. Ele começa o diálogo, ele diz assim: olha, nada vai nos soltar. Você entende? Nós somos presentes. E nós sabemos que se em tempos bons nada nos falta, e em tempos difíceis? Talvez você entrou nessa igreja hoje, vivendo um drama na sua vida. Eu quero dizer algo para você. Mesmo Deus que estava antes, está agora. Basta. Calma. Irmãos queridos, contraste entre as duas situações que sobressai com nitidez os versos 35 e 36, mostra a grande brecha entre esses dois versos. Jesus estiver agora provendo, doravante, ele deve também para si prover algo. E esse prover do 36, então agora, porém, quem tem bolsa, tome, como também alforje, e o que não tem espada, venda sua capa, compre uma, é que por muito tempo trouxe dúvidas da cabeça de alguns discípulos. E provavelmente pode trazer dúvida da nossa cabeça hoje. Estaria Jesus falando agora de uma atitude humana? Estaria Jesus dizendo para aqueles homens: olha, vocês sempre foram pacifistas, eu ensinei o Evangelho, mas a partir de agora vocês usarão a espada, usarão a arma para autodefesa. Eu não quero entrar nessa seara de discussão de porte de arma, não quero entrar nessa discussão de ter ou não ter o cristão uma arma para auto se defender. Eu não quero falar isso, eu não quero entrar nessa seara, porque você tem muita gente que pega esse contexto e dizer: o cristão pode ter porte de arma, pode ter espada, pode se defender, pode uma série de coisas. Não é isso que eu quero discutir, quero discutir mais profundamente de Jesus e por que Jesus falou isso. Então veja que Jesus, ele se retira da companhia desses homens e ele agora eles já não poderão andar ao seu lado. As perguntas e as respostas ficarão sem, e a partir de agora nós vamos mergulhar num Cristo sofredor, num Cristo que vai morrer pelos nossos pecados, que vai sofrer. Então tem muita coisa que a gente vê aí, né, na Sexta-feira Santa. Quando a gente entrar no capítulo 23, nós estaremos entrando no capítulo da Sexta-feira Santa. Mas o verso 35, embora seja uma verdade que a terminologia bolsa, alforjes, sandálias, corresponda quando o Senhor mandou, designou os 12 para estarem indo, ele agora acentua e esclarece esses casos, dizendo: a âmbito de suma importância, o Senhor pergunta aos discípulos sobre as circunstâncias que eles tinham enfrentado naquele período. Porque ele está preocupado agora, ele não está preocupado, ele quer trazer, na realidade, para os discípulos, ele quer trazer para nós hoje algo que certamente a nossa atual geração está esquecendo, que são as dificuldades, que são as lutas. O que fazer diante das surpresas que é sentido? Irmãos, um câncer, um marido que morre, um filho que é atropelado, um desemprego. A vida do cristão ela é cercada de várias circunstâncias, de várias surpresas que vêm. Hoje estou falando com você, amanhã eu não sei se estarei aqui. E pode ser que algumas pessoas, por causa de uma teologia ruim, tenham aprendido que o
cristão não pode ficar doente, que o cristão não passa por lutas, que o cristão não tem que enfrentar circunstâncias adversas. Mas o que Jesus está dizendo para essas pessoas, para os discípulos? O que o Senhor está dizendo para nós? Que situação em que os apóstolos de Cristo se veriam depois da sua partida? Fato seria diferente do que era antes. E pasmem, esses homens voltaram para casa. Esses homens não entenderam o que Jesus estava falando aqui. O que você faz quando as surpresas, os dias maus, vêm sobre a sua vida? O que você faz? Até esse ponto, o leitor experimenta grande dificuldade, mas a declaração enigmática, aquele que não tem espada, vende a sua capa e compra uma, tem se produzido um resultado de vários gêneros de interpretação no celeiro cristão a respeito dessa perspectiva. As principais são: Jesus estava falando de uma espada literal para proteger-se do ataque de ladrões, bandidos e etc. As objeções nesse caso é que ele repreendeu Pedro quando ele brandiu as suas espadas. Nós falamos aqui, ele usou a espada. E o Senhor Jesus então diz para Pedro: não é assim, calma, não é dessa forma. A referência é uma faca de açougueiro, por exemplo, um trinchador. Antes, as necessidades dos discípulos haviam sido satisfeitas por outros. Seus anfitriões cortavam, trinchavam a carne. Agora, essa faca, essa espada que eles deveriam ter, seria para eles trabalharem. Eles mesmos fariam esse trabalho de desossar a carne como um açougueiro. Seria isso? Dificilmente podemos imaginar que Jesus está falando desse contexto. Todos, quando tomarem a faca, perecerão, diz Mateus 26, 52. O termo espada, ele deve ser interpretado figurativamente. Significado que, nas circunstâncias que estão descritas, nós vamos no final, e os jovens aqui sentados na sexta-feira falaram de espada. Paulo fala de espada. Então, figurativamente, dentro desse contexto, Jesus está dizendo assim: há uma espada poderosa, que em qualquer circunstância você deve pegá-la. Que espada é essa? Não vou falar para vocês. Verso 37 diz: pois o digo que importa que se cumpra em mim está escrito. Ele foi contando com os malfeitores, porque a mim se refere e está se cumprindo. Ele agora diz assim: olha, vocês conhecem Isaías, o profeta Isaías. Quando Isaías ele abordou essa passagem, e é preciso, irmãos, saber que aqui está o coração desse texto. O que Jesus está dizendo para aqueles discípulos: olha em mim, está se cumprindo a palavra, está se aproximando o grande dia. Irmãos queridos, toda vez que a gente sobe esse púlpito e eu dirijo uma palavra para vocês, eu só tenho uma palavra: Jesus está voltando. Essa é a minha palavra. Eu não tenho outra palavra para dizer para a minha igreja, a não ser Jesus está voltando. Mas vamos destacar alguns pontos desse coração aqui. Primeiro, no versículo 37. Essa é uma passagem que está no Novo Testamento e que é uma profecia de Isaías 53 e se aplica de forma bem definida a Jesus. É uma referência à profecia que está lá no VT e ela se cumpre no NT. Filipenses capítulo 1, 27 a 28. Algumas profecias do próprio Mestre cumpriu-se. Segundo, não apenas isso, mas o que o próprio Jesus, quem nos informa, Isaías 53, se refere a ele. Então é daí que nós tiramos o pensamento de que Isaías é um profeta messiânico.
O próprio Jesus disse, Isaías é um profeta que vai falar sobre a minha vida. Irmãos, se a gente tiver fôlego, nós vamos expor Isaías. Bora pegar lá. Vamos pegar uma coisa mais pequena, já temos o tema da nossa próxima exposição. Não perca, porque a partir do mês de outubro a gente começa a falar sobre famílias perturbadas. Eu estou orando a Deus e pedindo ao Senhor, que me assume sobre isso. Eu estou preocupado com a sua família. A cada semana aparece o caso. Satanás tem cirandado as famílias da nossa igreja. Nós precisamos orar pelas nossas famílias. Você precisa ser uma brecha no seu casamento, na sua casa, no seu lar, e orar, Senhor, eu tenho compaixão da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, Senhor, da minha família. E já nós vamos estudar sobre efeitos de famílias perturbadas à luz do profeta. O que é que o profeta apresenta? Tipos, modelos. Será que a minha família é uma família perturbada? Você precisa orar. Quão trágico é que os discípulos, uma vez mais, não tinham entendido o significado da palavra de Cristo. E eu fico preocupado, irmãos, com o calor da dor, das situações, a gente tem dificuldade de entender a palavra de Deus. Não é só você, não. Os discípulos tinham também. E parece que isso é algo tão natural por causa do pecado que há em nós, que nós não conseguimos entender. Quão trágico! Além disso, estão ainda pensando nas palavras imediatamente precedentes, 36b. Eles estão pensando assim: compre uma espada, compre uma espada. Eles estão pensando nisso, que eles teriam que comprar uma arma. Estão pensando nisso. E não é isso? Ao passo de Jesus dizer, basta, não estou entendendo nada. Basta. Vamos entender lá na frente. Às vezes nós não entendemos as coisas que estão acontecendo conosco agora. Mas lá na frente nós vamos entender. Portanto, eu comecei esse sermão falando, não importa a circunstância que você está passando. A providência de Deus em qualquer circunstância. Tem paz. Tem paz no seu coração. O verso 38, então eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E respondeu-lhes, basta. Jesus, como se estivesse falando da necessidade de se ter e de se usar. Aí a espada, não no sentido literal, não surpreende que sua resposta seja incisiva e decisiva. Eles dizem basta. Essa resposta põe um final na conversação sobre esse assunto. Um assunto que fica aqui, para que eles possam entender depois da sua ressurreição, da sua ascensão. E todos eles vão entender. O próprio Pedro, ele vai ser crucificado com esse cavalo. Um importante elemento do sofrimento de Cristo era certamente esse, que inclusive os seus discípulos mais íntimos não entendiam. A grande pergunta é por que Jesus ia sofrer tanto? A intimidade de andar com Jesus, de pregar o Evangelho, de ver tantos milagres poderosos. Bastava Jesus dar uma ordem aos anjos, miríades e miríades de anjos viriam, e ninguém pegaria Jesus. Talvez alguns comentaristas até dizem isso, que Judas pensava isso. Sabe por que Judas traiu? Alguns comentaristas sabem isso, porque ele achava que Jesus ia dar uma ordem, e arcanjo Miguel, e Gabriel, e anjos. Alguém pegaria Jesus? Como é que esse homem ia passar por esse sofrimento? Eles não entendiam isso.
mais chegados não compreenderam que o Jesus estava falando em 3 espaços. Vai chegar o tempo que vocês vão compreender o que eu estou falando aqui. Meu querido, vai chegar o tempo que você vai compreender a sua luta, a sua dor, tempo ruim. Vai chegar esse. Vai chegar o tempo que você vai poder dizer: Senhor, agora eu só conhecia te ouvir, mas os meus olhos te contemplam, os meus olhos veem aquilo como providência do Senhor, como intervenção do Senhor. A confissão de fé, no capítulo 3 dos Eternos, decretos de Deus, diz assim: segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pelo qual ele concedeu ou recusa a misericórdia, como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as criaturas, para o louvor de sua gloriosa justiça. Qual o fim principal do homem? Vamos falar? Qual o fim principal nosso? Glorificar a Deus. Você foi criado para isso. Eu fui criado para dar glórias ao Senhor. É passando pelas provas, é indo ao deserto, é vivendo dias ruins que eu aprendo a dar glórias ao Senhor. É passando por bons momentos, é tendo a alegria no meu coração que eu aprendo a ser grato ao Senhor, porque a roda vai girar. A roda gira. E nós, irmãos, precisamos ter a espada para os dias ruins. E que espada é essa? Você existe, eu existo para louvor e glória ao Senhor, e para a glória do seu soberano poder, que Ele criou todas as coisas, e não depende de conceder ou recusar misericórdia. Querido, querida, a partir de hoje entenda que tudo é graça do Senhor na sua vida, e que Ele não está subordinado à sua vontade, ao seu querer, ao seu propósito. Tudo é dele, emana para Ele. Duro a gente ouvir isso quando a gente está passando por uma dificuldade, mas é muito bom quando Ele gira e exerce misericórdia sobre a nossa vida, e a gente entende. Semana passada eu vi um testemunho de um colega que não é cristão, e ele estava falando assim: pastor, você lembra daquele apartamento que a gente não conseguiu vender? Eu falei: lembro. Foi livramento de Deus. Eu falei: por que, fulano? Está tudo errado, pessoal. Estou com as mãos sobre os pés. E o Senhor nos livrou de algo terrível. Um ímpio falou isso. Alguém que ainda não está no nosso meio, mas que tem o temor do Senhor, e está sendo impactado pela palavra de Deus. Agora, o duro é uma ovelha de Jesus, é um discípulo de Jesus, não entender essas coisas, não entender a misericórdia do Senhor nos dias ruins, nos dias maus. Ó Pedro, ó João, ó Tiago, vai mudar. Essa paz que vocês sempre sentiram ao meu lado, vocês agora estarão sozinhos. O que a gente faz quando a gente está sozinho, irmãos? Mateus capítulo 11, 25, 26 diz: porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Apocalipse 15, 3 a 4. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo, verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, Senhor? Pois só tu és santo, pois isso
Senhor Jesus estava dizendo para aqueles discípulos o que fazer diante das surpresas dessa vida. Eu não sei quais são as surpresas que Deus tem preparado para mim, para você. Eu não sei. Tempos difíceis haveriam de chegar. Não era simplesmente a compra de espadas que defenderiam a identidade física de Jesus e dos próprios discípulos. O que fazer? 3 coisas dentro do contexto está aí para nós a resposta do próprio mestre dentro desse contexto. Primeiro, ter ânimo diante das coisas difíceis, das surpresas. Tenha ânimo. Segundo, tenha coragem. Terceiro, não esmoreça na fé. Se eu pudesse pegar esse texto e dar um conselho para você, ou se você quiser, coloque isso na geladeira da sua casa, da citação, quando chegarem as dificuldades, tenha ânimo, coragem e não esmoreça na fé. É isso que o mestre está falando aqui para os seus discípulos. E a pergunta dele ecoa agora com uma claridade maior. Se naquele tempo que vocês saíram evangelizando não levaram nada, faltou alguma coisa, e eles disseram, nada, mestre. Nesses momentos de lutas, vai faltar alguma coisa para você? Coragem, ânimo, não esmoreça na fé. Vamos lá? Coragem, ânimo e não esmoreça na fé. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Quando tempos difíceis chegam para você, ouça a voz do Mestre Jesus. Estou contigo todos os dias, até a consumação. Ouça a voz de Jesus. Ainda que o martírio seja realidade, ainda que você tenha que passar pela morte física, os discípulos enfrentaram o martírio. Veja a importância desse verbo final com uma interjeição, com um ponto de exclamação. Basta. Basta de ser menino chorando. Basta de ser crente fraco. Basta de resultar. Fala para você. É preciso deixar as espadas da carne. Quando nós pensamos em espadas, nós pensamos na arma que o soldado utilizava para ir à guerra. É preciso deixar as espadas da carne. Eu quero dizer, é preciso deixar as armas que eu luto na carne. E como eu luto na carne? Cada um de nós, nos momentos difíceis de surpresa, temos as nossas armas. A sua arma pode ser um remédio, que você só vive com aquele remédio. Claro, vai lá, vai tratar da sua saúde. Não deixe de tomar um remédio, mas não confia só no remédio, confia em Deus, tá? As armas da carne pode ser a sua autoconfiança, a sua subsistência. Quais são as armas da carne que você utiliza? Diante das circunstâncias, é preciso deixar as espadas da carne e utilizar a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, verso 17, você sabe qual é essa espada? Ouvimos e sair reforçada para que essa espada que Cristo mencionou, vai lá, Efésios capítulo de número 6, vamos ler, verso 17. É possível que a mocidade fale até de cor. Efésios 7, verso 16. Efésios 6, verso 17. Tomai também o capacete da salvação. Não vou falar do capacete da salvação, mas eu quero falar o que vem agora. E a espada do Espírito. Então o que Jesus está dizendo agora para eles? Tome a espada do Espírito. Que espada é essa? É a espada que é a palavra de Deus.
Você quer vencer os dias ruins, os infortúnios? Usa a palavra de Deus. Quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. E o que te dá esperança não é o governo, não é a saúde, não é a segurança, não é o emprego. O que te dá esperança é aquele que é o caminho, a verdade, é a vida. É aquele que diz todas as coisas, existe para corrigir, para repreender, para restaurar. 2 Timóteo 3,16. Para te aperfeiçoar para qualquer boa. As coisas vão mudar, Pedro. As coisas vão mudar. Irmãos queridos, a sua vida pode mudar essa noite. Injeta na sua cabeça a palavra de Deus. A Bíblia. A palavra de Cristo. E a palavra de Cristo nesse contexto hoje é uma pergunta única. Porventura, minha ovelha querida, porventura, meu irmão querido, tem te faltado alguma coisa? Tem te faltado alguma coisa? Então não vai dar. Ó, a mãozinha de Jesus, ó. Basta. Basta. Eu quero, irmãos, trazer a nossa consciência. E a nossa consciência precisa ser tratada porque pecados vão arraigando de forma violenta, vão nascendo, vão reproduzindo. E aí a gente percebe quantas pessoas nós temos ferido com a nossa espada da carne. Quantas pessoas você tem matado com a espada da carne, que pode ser a sua língua, a oralidade. A língua mata numa velocidade maior do que um tiro. Ela põe fogo. E os 10 mandamentos dizem para nós não matar. Não matarás. Sua consciência não pode desejar essa ação. Eu não posso desejar nem fisicamente, nem emocionalmente, nem sentimentalmente. Eu não posso desejar na minha vida, cogitar, pensar em matar alguém. A espada que ele diz aqui não é uma espada para tirar a vida de alguém, mas é uma espada para gerar vida. É a palavra dele. A consciência revela os nossos múltiplos homicídios cometidos. Tudo isso é pecado e precisa ser confessado ao Senhor. E meu coração e teu coração precisa estar um verbo mencionado aqui no versículo 37. O verbo 37 é: pois no giro que importa que se cumpra. Esse se cumpra é teleskenai, isso é teleos. Teleos. E teleos significa conduzir a um fim, terminar. Estou terminando uma obra que começou antes que você, Pedro, existisse, antes que essa igreja existisse. Teleos, ação eletiva de Deus Pai. Ele me escolheu para que eu morresse. E não vai ser a espada que vai me defender. Porque Teleos tem uma finalidade. Não saia daqui hoje sem consultar o Senhor. Qual é a finalidade da sua vida? Os eleitos serão conduzidos a um fim. Ser concluído nessa esfera terrena o propósito da inescrutável conselho trinitário a respeito da minha vida é que eu cumpra nessa vida aquilo que Deus predeterminou para mim. E você precisa entender isso na sua vida, tem um propósito. E Ele concede ou recusa a misericórdia. E tudo isso é para a sua honra, para a sua glória. Deleite seu coração agora. Deleite seu coração agora. E saber dessas coisas. Tenha prazer no seu coração. E saber que tudo é para a glória e justiça trinitária. Irmãos, estou terminando. O que mais esse texto te ensinou nessa noite? Anota aí um boletim. Agora eu posso falar boletim. Estou fazendo boletim de novo. Anota aí.
mas uma palavra. É uma palavra que vem de apostelo. E apostelo está aqui no verso 35. Nós somos discípulos de Jesus porque somos apostelo. O que é isso, apostelo? Enviado. Apóstolo é o enviado, é o comissionado. Agora que não existe mais esses que já morreram, martirizados e entenderam a mensagem de Cristo, é você que tem que entender isso. Sou eu que tenho que entender isso, porque Ele me enviou com um propósito único. O apóstolo foi enviado por Cristo para suportar as dificuldades e os dias maus. Você também é um enviado de Cristo? Você é um enviado de Cristo? Então saiba que nada vai te faltar. Nada mesmo. Porque às vezes a gente olha o Salmo 23 e a gente pensa só no bom. Só no bom. Mas são as lutas, os dias ruins, que nós temos que confirmar a nossa fé. Tenha bom ânimo. Somos hoje enviados por Jesus e não precisamos mais de bolsas, sandálias e malas. Você não precisa mais disso. Por que você não precisa mais? Porque Deus suprirá todas as nossas necessidades. Creio nisso. Eu estou repetitivo porque esse é o central desse texto. Faltou alguma coisa para vocês, discípulos? Não. Então não vai faltar para você também. Creio. Mas, reverendo, e o aspecto fundamental do sermão para a minha vida essa semana? Vocês experimentaram? Sim. E nada fruto. O que fazer diante das surpresas dessa vida? Aprenda com os discípulos. E eles aprenderam. Ainda que isso demorou muito tempo. Teve que Atos dos Apóstolos chegar para que eles pudessem entender isso. Você não precisa esperar esse tempo todo. Nesse momento. Você pode. Que nada vai te voltar. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você. Pai Santo, a igreja está reunida. Te peço, Senhor, se estamos vivendo dias ruins, dias, ó Deus, em que surpresas estão vindo sobre a nossa vida, nós temos certeza que a misericórdia é um ato exclusivo da Trindade e que não depende do nosso querer, não depende do nosso exigir, e tudo será para a tua honra e para a tua glória. Por isso, meu irmão, a minha irmã, fortaleça a nossa igreja. Essa palavra eu possa martelar na nossa cabeça, não é na minha força, não são nas armas carnais, físicas, mas é, com certeza, na arma do Espírito que habita em nós. E o Espírito que habita em nós nos manda usar a tua palavra, somente as Escrituras. Põe no nosso lado, na nossa mente, as casinhas, para que possamos estarmos fortes e resistir o diabo no dia ruim, no dia mau. Em nome de Jesus.